Grande negócio para 2026. O atacante Richarlison, que joga no Tottenham da Inglaterra, pode pintar no Vascão no ano que vem. Inclusive o lateral direito Paulo Henrique, convocado para a seleção brasileira, brincou sobre a situação. Falou que tá tentando trazer o atacante pro Vascão. E aí, torcedor vascaíno, aprova o Richarlison no Vasco da Gama? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E falando sobre o lateral direito do Vasco da Gama, o Paulo Henrique brilhou com a camisa da seleção brasileira e fez seu primeiro gol vestindo a amarelinha e foi eleito o melhor em campo da seleção no jogo de hoje contra o Japão no amistoso. E depois de muitas reclamações, o Vasco começou as melhorias do gramado de São Januário. O próximo jogo do Vasco no estádio vai ser no dia 2 de novembro contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 18.550 inscritos, falta uma pessoa somente, então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o nosso lateral direito, lateral de seleção brasileira, e foi eleito o melhor da partida vestindo a camisa amarelinha. A gente tá falando do lateral direito Paulo Henrique. O Paulo Henrique se destacou no jogo de hoje, apesar da derrota da seleção para o Japão. O Paulo Henrique foi o destaque da equipe. Paulo Henrique recebeu a melhor nota do time completo da seleção brasileira, principalmente do sistema defensivo. Vocês conseguem ver na tela aí, o Hugo Souza ficou com 5.9 de nota, o Carlos Augusto, né, ficou com 6.4, o Beraldo ficou com 6.4, o Fabrício Bruno 6.2, foi um desastre a partida do Fabrício Bruno, e na lateral direita o Paulo Henrique ficou com 7.5, sendo a melhor nota da equipe em geral da seleção brasileira e principalmente do sistema defensivo. Então, cara, pra você ver aí como o Paulo Henrique tá merecendo realmente vestir a camisa amarelinha nos próximos jogos, né? E aí, consequentemente, se ir se destacando cada vez mais, obviamente, ser convocado para a Copa do Mundo, acho que seria o sonho da vida do Paulo Henrique. Enfim, o Paulo Henrique estava tentando carregar sozinho o setor defensivo do Brasil nas costas no dia de hoje, né? Informação importante para a gente poder saber. E, inclusive, o Paulo Henrique, pessoal, se tornou o quinto jogador do Vasco da Gama a marcar pela seleção brasileira neste século. Foi primeiro o Juninho Paulista, depois o Euler, Romário, Rômulo e agora o Paulo Henrique em 2025, tá? Então, importante a gente saber sobre isso, sobre o nosso lateral direito, Paulo Henrique. Cara, importantíssimo, né? Importantíssimo, um lateral que vem realmente se destacando no Campeonato Brasileiro em 2025. Então vocês conseguem ver aí, 7.5, 7.6 foi a nota ali do Paulo Henrique, foi a maior nota da seleção brasileira no jogo de hoje contra o Japão. Um jogo que foi um desastre, querendo ou não, né? Primeira derrota da seleção brasileira pro Japão. Enfim, uma outra informação importante pra gente poder saber é em relação ao Richarlison. E eu acho que provavelmente você clicou nesse vídeo muito por conta dessa notícia. Então vamos lá. Segundo informações do Vascaíno.net, Richarlison no Vasco. A proposta do Tottenham que agita a colina. Novo 9. Então vamos lá, a matéria sobre o Richarlison. De Ryan a Richarlison. A grande manchete que agita as redes sociais e os corredores do clube é a proposta que chega da Europa e coloca em xeque uma das maiores promessas do gigante da colina. O Tottenham da Inglaterra estaria disposto a oferecer o atacante Richarlison, mais um aporte financeiro de 15 milhões de euros para levar Ryan. Para a 777 Partners e a diretoria, a proposta avalia Ryan em 35 milhões de euros, um valor que atende às expectativas de Pedrinho. Para o torcedor vascaíno, contudo, é a chance de realizar um sonho antigo, já que o Richarlison, atacante, é vascaíno declarado. Ele já falou isso, já tem imagens, né, dele vestindo a camisa do Vasco e tudo mais. E enxerga no clube a oportunidade de um recomeço.
é um reencontro com suas raízes. Paralelamente, com Fernando Diniz já aponta para 2026, pedindo o nome de Luciano, ex-Fluminense e São Paulo, um atacante de sua confiança. Então, cara, informação importante para a gente poder saber em relação ao Richarlison, que pode aí pintar no Vascão em 2026. E aí, torcedor vascaíno, você aí, acha que o Richarlison tem vaga no Vascão no ano que vem? Pra minha opinião, é claro que ele tem, ainda mais que o Vasco ali tá sofrendo com o centroavante, o Verratti não tá vivendo o seu bom momento na carreira, e inclusive, pessoal, o Paulo Henrique, ele deu uma entrevista após o jogo de hoje contra o Japão e falou ali, né, que tá tentando, brincando obviamente, mas tá tentando levar o Bruno Guimarães, que é um torcedor vascaíno declarado também, e o Richarlison pro Vascão. Olha o que o Paulo Henrique vai falar aí, vou dar o play no vídeo pra vocês escutarem. Realmente sem palavras, fui muito bem recebido, de uma forma absurda. Quando eu cheguei, o professor já estava me esperando não, estava no café ali, mas encontrei com ele, conversamos, trocamos várias palavras ali, ele falou que estava muito feliz de eu estar chegando. O grupo foi sem palavras, tinha alguns meninos que eu já conhecia, que havíamos jogado contra, ali do Rio de Janeiro. Também tem o Bruno, o Richarlison ali, que são vascaínos, tô tentando levar pro Vascão, a rapaziada ali. Mas, cara, fui muito bem recebido, muito bem tratado por todos, sem palavras mesmo. Espero que eu possa estar presente de volta com eles, porque foram momentos incríveis que eu passei junto com eles. Então tá aí, Paulo Henrique, lateral do Vasco da Gama, falando ali, dando aquela brincada de que tá tentando levar pro Vascão. Então, cara, vamos ver se isso acontece aí um dia. O Richarlison aí, obviamente, tá mais perto de acontecer, teoricamente, né, porque não tá vivendo seu excelente momento na Europa, no Tottenham e tudo mais. Já o Bruno Guimarães é muito difícil, deve vir pro Vasco, obviamente, só daqui a um tempo, né, porque hoje ele é titular absoluto do Newcastle e, inclusive, jogou muita bola pela seleção brasileira nesses 2 últimos amistosos. Mas o Paulo Henrique deu aquela brincada ali, cara, e tem essa informação do Richarlison, né, que pode pintar no Vasco ano que vem, em 2026. Cara, vamos saber, vamos investigar um pouquinho, vamos ver se vai surgir mais informações em relação a isso. Obviamente, surgindo mais informações, eu trago pra vocês. E aí tá aqui, pra você que pergunta assim, João, como que tá os números do Richarlison nessa temporada? Ele tá se lesionando, tá se machucando? Vamos lá. O Richarlison, pessoal, ele tem 28 anos de idade, né? Ele nasceu na cidade de Nova Venécia, no Brasil. Tem 1,84 de altura, ele é centroavante. Ele é atual jogador convocado para a seleção brasileira, como vocês estão vendo aí nos 2 últimos amistosos. Desde que o Ancelotti voltou à seleção, voltou não, né? Começou na seleção, o Richarlison vem sendo convocado. E é um jogador do Tottenham da Inglaterra, a maior liga aí, né, do mundo, mais difícil e tudo mais. Ele tem contrato até o dia 30/6/2027. O valor de mercado dele é de 20 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro, o Vasco não tem condições de pagar um valor desse pelo Richarlison. Obviamente o Richarlison, se viesse pro Vasco, seria por um empréstimo, um acordo, enfim, alguma coisa ali. Obviamente envolvendo talvez o atacante Ryan, né, a nossa joia, enfim. A gente não sabe muito bem, mas obviamente tem esse fator. É um jogador que joga pela ponta direita também, joga pela ponta esquerda e também, obviamente, a sua principal posição é como centroavante. Tem passagens pelo América Mineiro, Fluminense, o Watford da Inglaterra, o Everton também da Inglaterra e agora no time onde ele tá, no Tottenham. Inclusive o Tottenham em 2022, há 3 anos atrás, pagou cerca de 58 milhões de euros pelo jogador. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro mesmo, nenhum clube brasileiro tem condições de pagar isso em um jogador. Então é um jogador bem caro, né, valorizado no mercado, o Vasco não tem condições de pagar 20 milhões de euros nele. Eu acho que também seria loucura pagar 20 milhões no Richarlison, né? 20 milhões de euros hoje daria, sei lá o quê, 100 e poucos milhões de reais. Eu acho que não tem condições pra isso, né? Enfim, de 7 possíveis jogos na Premier League nessa temporada, ele jogou os 7. Ele fez 3 gols e 1 assistência. Na Champions League, de 2 possíveis jogos, ele jogou 2, não fez nenhum gol e nenhuma assistência. Na Supercopa da UEFA, ele jogou 1 jogo. E na Copa da Liga Inglesa, ele jogou também 1 jogo. Vamos dar uma olhada na temporada atual do Richarlison. Lá na Premier League, ele tem 11 jogos, 3 gols e 1 assistência, 3 cartões amarelos e 722 minutos jogados
tem o atacante brasileiro lá no Tottenham da Inglaterra, beleza? Na temporada 24 e 25 do Richarlison, ele fez 24 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele não jogou muito, tá, pessoal, na última temporada porque ele estava lesionado. Ele teve muitas lesões ano passado, acabou que não jogou muito pelo Tottenham, né? Você vê aqui, ó, lesão desconhecida, lesão na coxa, lesão na panturrilha, enfim, ficou fora de muitos jogos temporada passada e agora esse ano ele voltou e parece que tá muito melhor. Na temporada retrasada, aí foi uma boa temporada dele. Ele fez 31 jogos, 12 gols, 4 assistências e 3 cartões amarelos. 1.737 minutos jogados tem o Richarlison com a camisa do Tottenham, tá? Então, informação importantíssima pra gente poder saber em relação ao Richarlison. E eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. O que você acha? Contrataria ou não contrataria o Richarlison para o Vascão em 2026? Lembrando que o Vasco quer montar um time competitivo pro ano que vem. E trazer o Richarlison, obviamente, seria excelente, na minha opinião, para ser o centroavante do Vascão. Ele que é vascaíno, como eu já falei para vocês também. Beleza? Bom, uma outra informação é que o Vasco encerrou sua preparação para o jogo de amanhã contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Tá tudo encerrado, o Vasco, inclusive, já embarcou para Fortaleza, onde vai se hospedar para amanhã enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. Um jogo que acontece às 9h30 da noite, vocês já sabem. Vai ter live pré-jogo aqui no nosso canal. Amanhã, 6 da manhã, vai ter vídeo aqui no nosso canal da provável escalação e mais informações sobre o Vasco da Gama. Então fiquem ligados, é importante, beleza? E também, claro, o Vasco vencendo, você já sabe que vai ter aqueles vídeos de reações pra vocês, né, que vocês mais gostam, beleza? Então é isso, o Vasco encerrou sua preparação pro jogo de amanhã. E um outro fato, pessoal, interessante, é que o Vasco tá investindo, né? A gente tá vivendo um momento que tem a maioria, cara, só notícia boa pro torcedor vascaíno, né? Recuperação judicial, é RJ, é a venda do Ryan que pode acontecer, é a Leila que pode comprar o Vascão, enfim, um monte de informação boa. O Vasco melhorou no Campeonato Brasileiro, ganhando jogos. Enfim, o Vasco tá melhorando, querendo ou não, no centro de treinamento, no CT Moacir Barbosa. Alguns jogadores do Vasco, eles estão treinando com um smartwatch chamado da Huawei, né, GT6, voltado para o monitoramento da saúde, o acompanhamento de atividades físicas, além de ser um facilitador para tarefas do dia a dia. Para o esporte, ele ajuda em medir oxigenação do sangue, níveis de estresse e qualidade do sono. Monitora a frequência cardíaca o tempo todo. Ajuda a manter o equilíbrio entre atividade e descanso com relatórios. Então, olha aí, né, cara? Informação importante pra gente poder saber. E é importante a gente saber sobre o quê? Tá, pode ser que o Vasco fechou com a Huawei uma parceria? Pode ser, né? O Vasco postou na Vasco TV aí, mostrando os relógios e tudo mais na mão dos jogadores. Você vê o Lucas Piton mexendo no relógio dele, né? Onde mede tudo. É informação importante pra gente poder saber em relação a isso. E não só isso, o Vasco também adquiriu um equipamento sueco, que foi desenvolvido para o treinamento de força, potência e reabilitação. O 1080 Motion é utilizado por clubes, ligas e franquias de alto rendimento, como Premier League, Bundesliga, NFL, que é o futebol americano, NBA, que é o basquete. Enfim, o equipamento ele funciona por meio de um sistema de resistência motorizada que permite controlar e medir em tempo real a produção de força e potência dos atletas em diferentes tipos de exercício. O recurso possibilita uma análise detalhada de cada fase dos movimentos, o que amplia a precisão dos treinamentos e das avaliações de desempenho. Informação dada pelo GE Vasco, Globo Esporte Vasco. Então você vê o aparelhinho aqui no chão, né, medindo a força dos atletas do Vasco da Gama. E o que eu me espantei, pessoal, foi o preço desse aparelho. 30 mil dólares, tá? Pra você ter noção, 30 mil dólares um aparelho desse aqui é mais ali do que 30 mil reais. 30 mil reais não, né? Mais de 100 mil reais. Então, pra vocês terem noção, o Vasco investindo aí, obviamente, no seu CT, né? Nos equipamentos aí pra fortalecer a força dos atletas e melhorar cada dia mais.
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda demais aqui no nosso conteúdo você também clicar no botão de hypar. É super importante. Não esquece, beleza? Tem muita gente que só assiste o vídeo e não deixa o like. Então, pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve aí, deixa o like, divulga pra mais pessoas e nos grupos aí também que você tem no WhatsApp, beleza? Tamo junto, um abraço a todos. Surgindo mais informações, eu trago mais um vídeo pra vocês à noite aí, por volta de umas 8 horas da noite, 7 horas. Então fiquem ligados, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e Vitória Vascão!